Pergunta: quando o perigo está sob controle, é necessário o registro e controle das medidas de prevenção? Resposta: sim. As medidas de prevenção são implementadas de acordo com a classificação de risco. Se, após a avaliação e classificação dos riscos ocupacionais, forem desnecessárias medidas de prevenção, não será elaborado um plano de ação para esses riscos, interrompendo-se o processo de documentação do gerenciamento do risco ocupacional. Pergunta: o plano de resposta a emergências, PRE, deve estar dentro do PGR? Resposta: não. O PRE não deve estar dentro do PGR, pois não é considerado uma medida de prevenção. Deve estar contemplado em documento separado e ser desenvolvido de forma individualizada de acordo com os riscos ocupacionais existentes na organização. Pergunta: o Plano de Preparação para Emergências, PRE, é considerado uma medida de prevenção pela NR1, devendo estar contemplado no inventário de risco e no plano de ação? O cronograma de exercícios simulados do PRE da organização deve estar contemplado no plano de ação do PGR? Resposta: não. A NR1 indica que a organização deve realizar uma análise de cenários possíveis de emergência e implementar e manter procedimentos de respostas, sem integrar o PGR. A documentação relativa deve estar na organização de forma rastreável e organizada, mas não integrando o PGR. Pergunta: o inventário de riscos é um documento à parte ou deve ser acoplado ao PGR? Resposta: o inventário de risco deve fazer parte e estar contido no PGR, conforme previsão expressa da NR1. Pergunta: pode-se utilizar uma planilha de perigo e risco enquanto inventário de riscos, como documento anexo? Resposta: sim. Não há um formato normatizado para apresentação documental do inventário de riscos ocupacionais. As organizações podem apresentá-lo em diversos formatos, sendo comum uma planilha de perigos e riscos que contemple todas as etapas discriminadas na NR1 e respectivos conteúdos mínimos. Pergunta: com relação à atualização do inventário de riscos, a organização terá que fazer um novo documento ou somente criar um anexo para o inventário? Resposta: as organizações podem apresentar um inventário de riscos em diversos formatos, sendo comum a elaboração de uma planilha de perigos e riscos, a qual deve ser atualizada constantemente refletindo a realidade da empresa. Sucessivas versões devem ser preservadas e disponibilizada a versão atualizada do documento, atendendo integralmente a NR1. Pergunta: laudos técnicos de insalubridade e periculosidade devem constar no PGR? Resposta: não. O PGR deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais e não para caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas. Para isso, aplicam-se as disposições previstas na NR15 e NR16. Pergunta: o PGR deve abranger o plano de combate a incêndio e seus riscos? Resposta: o PGR deve conter o inventário de riscos e o plano de ação, conforme a NR1. O plano de combate a incêndio enquadra-se na NR23 e deve atender à legislação estadual, com sua documentação organizada e rastreável na organização, podendo integrar o sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais. Pergunta: quais evidências e registros a organização deve manter quanto à gestão de risco ocupacional, em atendimento às questões legais? Resposta: a organização deve manter registros de resultados dos processos de identificação de perigos e análise dos riscos ocupacionais, implementação e eficácia dos controles de riscos pelo plano de ação, eficácia dos meios de consulta, comunicação e treinamento para os trabalhadores e contratados, informações úteis para revisão e/ou melhoria do gerenciamento de risco ocupacional, atendimento aos requisitos legais de outras NR e da legislação de segurança e saúde no trabalho, inspeções sistemáticas no local de trabalho com listas de verificação, ações de saúde ocupacional, avaliação preliminar de novas instalações, equipamentos, materiais, produtos químicos, tecnologias, processos, procedimentos e padrões de trabalho, inspeções de maquinário e instalações específicas, amostragens ambientais, atualização e armazenamento de documentos e registros, gestão das empresas contratadas. Pergunta:
Quais exemplos de evidências a organização deve documentar com relação à consulta e à comunicação entre a organização e seus trabalhadores sobre os assuntos referentes à SST? Resposta: as evidências de consulta e comunicação podem ser comunicados sobre SST para trabalhadores, contratadas ou visitantes. Quadros de aviso com dados de desempenho em saúde e segurança. Boletins informativos sobre saúde ocupacional e segurança. Cartazes, e-mails, folders. Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT. Campanha de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CAMPAT. Pergunta: como a empresa irá comprovar que os trabalhadores foram ouvidos, conforme preconiza o item 1.4.1, a linha G da NR1? Resposta: as atas de reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, são uma das formas de comprovar que os trabalhadores foram ouvidos na implementação das medidas de prevenção, uma vez que faz parte da atribuição da CIPA acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Caso a organização não tenha CIPA constituída, suas funções devem ser desempenhadas pelo nomeado. No entanto, cabe à organização eleger a forma mais adequada de realizar essa consulta e realizar os registros necessários. Pergunta: é necessário descrever no inventário de riscos todos os riscos identificados nos diversos programas da organização, Análise Ergonômica do Trabalho, AET, NR12, NR10, Programa de Proteção Respiratória, PPR, etc., ou pode-se apenas referenciar a existência desses documentos? Resposta: sim. Todos os riscos devem estar consolidados no inventário, observado o conteúdo mínimo estabelecido no item 1.5.7.3.2 da NR1. Relativamente aos riscos classificados, deve estar associado um plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, acompanhado de cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. O PGR pode contemplar todos os documentos previstos nas outras NR em um só documento ou pode fazer remissão ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Pergunta: a definição de prazos no plano de ação fica a critério do empregador ou, dependendo de sua especificidade, existe prazo máximo para sua execução? Resposta: a NR1 não estabelece prazos para execução das medidas do plano de ação. Dentro do plano de ação, deve ser definido o cronograma de implantação das medidas de prevenção, levando em consideração o nível de risco ocupacional, baixo, médio e alto, por exemplo, e o atendimento às exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Vale lembrar, contudo, que, quando da identificação de grave e iminente risco, as ações de medidas de prevenção devem ser adotadas imediatamente, conforme o item 3.2.1 da NR3. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!